pessoal! Bom, hoje eu tenho o imenso prazer em falar com o nosso amigo Ednelson. Ele é da Coroado, que fica em Manaus, no Amazonas. E ele vai falar com a gente um pouco sobre tudo o que aconteceu até aqui. Então, Ednelson, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a Obrigado. gente. E fala aqui para nós, então, um pouquinho aí dessa história, né, da jornada empresarial, como é que foi o seu início na empresa? Tá. A gente começou, na verdade, trabalhando com um atacado, né? Nós somos oriundo do atacado de materiais de construção. Em 2005, nós começamos a MAS, que é a empresa, vamos dizer assim, a empresa mãe, a mais antiga, né, do grupo. E viemos nessa batalha aí, foi quando a gente começou em 2005 aqui em Manaus, mexendo com atacado, vendendo para o pequeno varejo, atendendo todo o Amazonas e uma pequena parte de Roraima, porque nós temos um problema tributário aqui para vender para lá, por aqui ser Zona Franca de Manaus. Então, nós temos umas diferenças que a gente tem que... quando entra, a gente entra isento, depois que a gente faz uma venda para fora do estado, a gente tem que pagar o que entrou isento. E aí a gente focou mais no nosso estado mesmo, fazendo um trabalho de base mesmo, com um pequeno varejo do bairro, trabalhando força de venda, trabalhando promoções, trabalhando a questão dos promotores, enfim. Isso até 2019. Na verdade, em 2018, veio uma ideia de a gente montar uma loja de varejo, e em parceria com outro varejista em Manaus, porque a gente não queria aparecer no negócio por uma questão estratégica, né, de mercado. Foi quando a gente abriu, começou a montar o nosso varejo em 2018. A gente começou, acho que em maio de 2018. Em 2019, concomitantemente, ou seja, paralelamente a essas situações, a gente começou recebeu, na verdade, um convite para participar do G8. E a gente chegou a esse nome de Home Center Coroado. E por que Coroado? Porque a loja ela está situada no bairro Coroado, né? Hoje a gente tem 3 lojas em Manaus, né? São lojas, as duas a gente inaugurou esse ano, as duas novas, sem dúvida. Se você pudesse dividir com a gente aí, né, desse tempo todo, os principais aprendizados até aqui, algo que você considera marcante, algo determinante para essa trajetória, o que que você poderia falar para a gente? Desde o momento que a gente inaugurou, dia 2 de fevereiro, né? Eu acho que já foi um momento marcante para a gente, porque a montagem dessa loja, que é um home center, ele é um pouco grande, só de loja aqui acho que chega a quase 2.000 metros, aí tem mais galpões para depósito, são 8.000 metros de área, fora estacionamento, então é uma área grande. O dia que inaugurou já foi uma vitória, né? Porque foi muito trabalho, a gente começou, como eu falei para você, começou em maio aqui de 18, foram praticamente 7 meses de obra, né? E você sabe que obra é muita dor de cabeça, é um estresse muito grande. Então, quando você chega naquele dia que você consegue inaugurar, nossa, sai um peso das costas, né? Então, você já é um fato marcante, Uhum. simplesmente. Eu acho que outro fato marcante foi quando a gente começou a desenvolver esse mercado que a gente não conhecia muito, a gente começou a entender que é uma dinâmica diferente, né? O varejo ele tem outra pegada, é algo que tem que acontecer mais rápido, você não pode cochilar, você tem que tomar decisões, às vezes da noite para o dia, você tem que mudar uma estratégia, você tem que mudar uma promoção, um preço que você colocou, às vezes o mercado ele não reage bem, e a gente tem um outro fator, né? Que a gente é atacadista, e o nosso cliente ele não olhou no início, ele não olhou com bons olhos isso. E a gente, de certa forma, teve que desmistificar isso. 19 foi um ano assim que a gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu a questão de estratégia de mercado de varejo, sobre mídia social, mídias alternativas, trabalhamos TV, fizemos promoção com carro, colocamos logo 2 carros para sortear naquele ano. E assim foi um ano de foi um turbilhão de coisas assim que foram acontecendo, de conhecimento, de base, de ideias, enfim, de várias coisas que foram acontecendo e que foi culminar com o final do ano, onde a gente ficou muito feliz, porque assim foi um ano que a gente tinha começado e a gente conseguiu, de certa forma, atingir algumas metas que a gente tinha colocado para aquele ano, e sem saber até se a gente ia conseguir, porque a gente não tinha um conhecimento tão grande desse segmento, né? Não do segmento de materiais de construção, mas do segmento de varejo.
Se você pudesse dar um conselho para um iniciante, para alguém que está começando o processo de sucessão, dando sequência em algo familiar, na empresa, ou startando algo, né, do zero, o que você poderia dar de conselho, de dicas para esses jovens? Flávia, muito boa a sua pergunta, porque assim a gente está exatamente num processo de reorg, né? E esse processo de reorg ele envolve sucessão, ele envolve compliance, ele envolve reorganização societária, reorganização tributária, fiscal, enfim, tem todo um processo que está acontecendo esse ano no grupo, porque assim eu tenho 2 filhos, né? A minha filha mais velha ela vai fazer 15 anos agora em janeiro e o meu filho mais novo tem 10 anos. Né? Então, ele ainda não entende, ela eu já converso muito com ela, falando isso para ela, mostrando algumas coisas. E o meu sócio, ele tem 3 filhos. Né? Uma já trabalha com a gente aqui, que é a Anne, que você já conhece. É uma pessoa que já passou por vários setores da empresa, a gente tem feito esse trabalho com ela para que ela conheça a logística, conheça financeiro, conheça a venda, conheça a compra, conheça tudo que envolve a operação do negócio como um todo. Né? E assim, acho que o conselho que eu daria seria exatamente esse. Pegue seus filhos e envolva eles no negócio, envolva eles no processo, envolva eles em todos os setores da empresa para que eles entendam como funciona. Por mais que depois ele diga assim, não, pai, não, mãe, eu não quero ficar, não é isso que eu quero para a minha vida. Por exemplo, o Marcelo ele tem a filha mais velha dele que ela quis seguir a carreira, ela está estudando medicina, forma ano que vem, então ela provavelmente vai seguir a carreira de médica, enfim. E tem um outro menorzinho dele que tem 10 anos, que é da idade do meu filho, a diferença é só de 2 dias, que a gente ainda não sabe ainda, porque, como eu te falei, são muito novos. A intenção, claro, como pai, né, tanto eu como ele, é que eles assumam as coisas daqui para frente, mas a gente não sabe. A ideia é trabalhar esse processo sucessório, a gente vem trabalhando isso, a gente já vem com uma consultoria, né, desenvolvendo isso para a gente, ainda está muito no início esse processo, até porque nós, em relação a muitas pessoas que hoje são parceiros da Rede Pro, os empresários que são parceiros de vocês, a gente ainda é muito novo, a gente só tem 17 anos de mercado, tem gente que já vê que tem 30, 40 anos, né, já tá praticamente indo para a segunda, terceira geração, né? A gente não, a gente ainda está na primeira geração e assim, ainda eu e o Marcelo, mas a gente sabe que a gente tem que preparar eles, e tem que realmente ver o que eles querem realmente. Né? A princípio, a gente sabe que é um trabalho que vai demandar um amadurecimento, um acompanhamento muito próximo, mas o importante é você começar. Você não pode deixar passar, você tem que realmente envolvê-los, mostrar para eles como funciona. E o conselho que eu dou para você que que vai ser sucessor de algum negócio, assuma a responsabilidade de conhecer o negócio do seu pai e da sua mãe. Assuma a responsabilidade de ir lá ver como funciona, como passa um tempo em cada setor, conheça como funciona a logística da sua empresa, o financeiro, contas a pagar, receber, enfim, como funciona a parte comercial, o marketing, como funciona toda a estratégia que é envolvida para o negócio funcionar. Somente assim você vai conseguir depois entender como é esse universo e depois, mais tarde, desenvolver e tocar à frente. Parabéns pela história. Mais uma vez, eu te agradeço pela disponibilidade, por estar aqui comigo. E parabéns pela história. Mando um abraço para o Marcelo, para a Anne, né, todos os envolvidos. E obrigada mais uma vez, viu, Ednelson? Foi muito bom falar com você. Obrigado, Flávia. Eu que agradeço a parceria de vocês. Obrigado pelo momento, pela oportunidade. E estamos aqui. Precisar da gente, fique à vontade. Muito obrigada, viu?